processual penal pela ele é professor coordenador do mestrado e doutorado em Ciências Criminais da PUC e professor do mestrado e doutorado da Universidade Autônoma de Lisboa, como também dos nossos debatedores e debatedoras oficiais, como hoje é o caso da Carolina Costa Ferreira, que é doutora e mestra, ela também é professora pela Unicelb, e o Daniel Lima, de Recife, que é, no caso, o Carlos Helder pode apresentar um pouquinho melhor, porque a gente faz sempre um convite, cada um, de uma pessoa para compor aqui, né? Mas tem sido debates muito proveitosos, principalmente pelo fato de que a gente conta com a participação de pessoas de todo o Brasil. Então, tem sido muito rico, muitos estados, muitas pessoas representando várias unidades federativas do Brasil. Então, tem sido uma experiência muito legal mesmo. Vou passar a palavra para o Carlos Helder, antes de passar a palavra para o professor. Obrigado, mas gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Tá, obrigado, Dani. Obrigado por essa pequena apresentação do Giro. Realmente é um projeto bem interessante, porque conta justamente com essa possibilidade de estreitar mais o contato do Brasil, que é um país continental, na medida em que a gente tenta trazer e espalhar e ouvir também diversos outros pesquisadores de processo penal e de uma maneira bem democrática trazer esses pesquisadores para conversar conosco de alguma forma. O professor Nereu é o convidado de hoje, tivemos vários outros professores antes, né? Todos os encontros acontecem na quarta-feira. Logo mais a gente vai contar para vocês também sobre os próximos projetos que o Giro Processual tem se dedicado. O professor, ele vai comentar conosco, né, um artigo que que foi publicado recentemente, que se chama A Prisão Preventiva em Face da Lei 13.964/2019, perdão. E esse artigo, ele é um artigo que compõe um livro publicado pela editora É Mais. Então, vocês podem ter acesso a todos os demais artigos que foram publicados por esse livro. O livro, ele é organizado pelo professor Rodrigo Camargo e pelo professor Yuri Félix. Eu queria agradecer o aceite da Carolina Ferreira, que é professora lá no Distrito Federal, salvo engano, e queria também agradecer a presença do professor e colega Daniel, que é um professor, advogado de Recife, faz mestrado na Universidade de Lisboa, né? E é isso, queria agradecer a todos e todas pela presença aqui, né? Bem uma presença, mas pela disponibilidade de participar e de conversar conosco sobre esse tema que para mim é um tema muito interessante. Então, de imediato, eu passo a palavra para o professor Nereu. Perdão, só lembrando que antes para quem tiver perguntas, vão se inscrevendo no bate-papo, no chat, que depois a nossa debatedora e o nosso debatedor vão mediar, vão fazer as suas colocações e aí trazem para todo mundo a possibilidade de abrir ou o microfone ou eles fazem a leitura da pergunta, se a pessoa se sentir mais à vontade por escrito. Perfeito, Dani. Mais uma vez pedir para o pessoal. Muito obrigada. Mais uma vez pedir para o pessoal só manter o controle aí dos ruídos do microfone para não atrapalhar a eventual colocação aí. Professor, a palavra é sua. Tá bem, boa noite. Inicialmente eu quero agradecer ao Carlos Helder e à Daniela pelo convite, por me dar essa oportunidade de estar aqui neste momento, neste espaço acadêmico, né, de debate acadêmico, com a participação de vários professores e mestrandos, doutorandos. Tá? Então, agradecer essa oportunidade, sempre rica de poder partilhar algum conhecimento, pelo menos alguma informação, se não for conhecimento. Né? Então, agradecer e parabenizar os dois pela iniciativa de criar esse espaço de debate tão importante, um espaço
democrático, independente, além dos bancos acadêmicos, né, de mestrados, doutorados e mesmo das universidades. Bom, o meu artigo, na realidade, é um capítulo de livro que eu publiquei recentemente. Ele é um recorte de um livro que está sendo publicado pela Complutense de Madrid. Eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho estranho aqui ou não, ou é só eu que estou ouvindo? Eu estou ouvindo também, professor. E está atrapalhando? Está atrapalhando. Eu não sei se é alguém que está com o áudio ligado ou é daí da sua sala. Não, é do prédio aqui. É do prédio aqui. É do prédio aqui. Então, tá tudo bem. É do prédio. Se ficar insuportável, daí vocês me comuniquem. Não, tá bem, tá bem. Então, eu, em face da lei 12.403 de 2011, eu acabei estudando, investigando o tema da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais. Esse trabalho foi publicado pela universidade, pela editora Marcial Pons de Madrid. Posteriormente, com o pacote anticrime, o Yuri Félix e o Rodrigo pediram que eu analisasse alguns aspectos das modificações do pacote anticrime, especialmente sobre a prisão preventiva. E também a Marcial Pons pediu que eu atualizasse o livro. Na realidade, eu acabei escrevendo um outro livro que está para ser publicado pela Marcial Pons sobre a realidade das cautelares e das prisões preventivas após o pacote anticrime. Bom, na realidade, o pacote anticrime trouxe algumas inovações em relação às cautelares pessoais e especialmente à prisão preventiva. E também repisou outras importantes inovações que o legislador já tinha introduzido em 2011 através da Lei 12.403. Essencialmente, o pacote anticrime, ele exclui a possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva ex officio. Esse é um dos pontos importantes e que podem ser polêmicos se interpretados em relação a outros dispositivos, como é o parágrafo 5º do próprio artigo 282. Então, esta é uma das inovações trazidas pelo pacote anticrime. A outra diz respeito ao contraditório nas medidas cautelares pessoais, que foi introduzido pela primeira vez em 2011 na Lei 12.403, que fundamentalmente introduziu no ordenamento jurídico a possibilidade de medidas cautelares pessoais alternativas ao cárcere. Mas o que o pacote anticrime traz de novidade, especialmente sobre o contraditório, é que o juiz, não garantindo o contraditório, não possibilitando o contraditório antes do decreto da medida cautelar, ele deverá justificar e fundamentar o porquê, naquele caso concreto, ele não propiciou o contraditório. O terceiro aspecto inovador, diz respeito, pelo menos inovador em termos legislativos, diz respeito à fundamentação das cautelares pessoais, tá? Que se aplica a todas as medidas cautelares, não só a prisão preventiva. Na motivação, a lei fala especificamente em motivação e fundamentação, né? O legislador não tinha feito essa dicotomia entre a separação, a distinção entre motivar e fundamentar uma decisão. O que ele fez agora, juntando no mesmo dispositivo legal a motivação e a fundamentação. Mas o legislador vedou qualquer fundamentação que não fosse em fatos novos, contemporâneos e concretos no que tange à prisão.
E também no 315, parágrafo 1º, aliás, no parágrafo 2º, ampliou a necessidade de fundamentação em fatos idôneos, em motivação idônea, motivação fática e jurídica idôneas, não só da prisão preventiva, mas de todas as decisões judiciais. Se nós repararmos o parágrafo 2º do artigo 315, ele fala especificamente em não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. E o parágrafo 2º elenca várias hipóteses de motivações espúrias ou inidôneas, não só para a prisão preventiva, mas para todas as decisões, desde o recebimento da denúncia, admissibilidade de prova, deferimento e indeferimento de prova, sentença, acórdão. Essa é uma outra novidade que eu pretendo destacar. E também a novidade do nosso ordenamento jurídico de que o juiz deve examinar a continuação da necessidade da prisão preventiva e das cautelares no processo penal a cada 90 dias. Esta é uma novidade que nós temos em termos legislativos, é reclamada pela doutrina. A doutrina reclamava não só a necessidade de se legislar acerca da necessidade da constante averiguação da persistência dos motivos e da necessidade da prisão preventiva, mas também a doutrina reclama a inexistência no nosso ordenamento jurídico de limites às cautelares pessoais, que nós não avançamos ainda em termos legislativos nesse aspecto. O outro ponto também que o pacote anticrime acentua é de que a prisão processual, a prisão preventiva e as outras formas de prisão processual, elas se constituem na última ratio. Bom, isso já estava no CPP em face da Lei 12.413 de 2011, quando introduziu as cautelares alternativas ao cárcere. O que o legislador trouxe de novo a respeito disso é de que agora o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, ele deverá rechaçar de forma fundamentada uma das hipóteses do artigo 319 do Código de Processo Penal. Ou seja, a prisão preventiva somente será legítima e estará bem fundamentada, não só quando estiver motivada, fundamentada em motivos de fato e de direito, ou seja, fundamentada, racionalizada de forma simbiótica entre o suporte fático e a hipótese jurídica, mas também quando não forem cabíveis quaisquer medidas alternativas à prisão preventiva previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Bom, esses são alguns pontos que merecem destaque. E a respeito da liberdade provisória, o legislador estabeleceu alguns casos vedando a liberdade provisória, aqui um retrocesso em termos legislativos, cuja interpretação também não pode ser feita ipsis literis, como está expresso no pacote anticrime. Então, mesmo que o legislador tenha estabelecido a vedação da liberdade provisória em diversas hipóteses, essa vedação comporta uma adequação hermenêutica com a Constituição e com o próprio conteúdo dos motivos que dariam
a liberdade provisória, como, por exemplo, que espécie de reincidência, se é reincidência específica, se é reincidência no próprio crime, etc. Né? Então, essas são algumas das modificações que foram introduzidas no pacote anticrime. É claro que um dos pontos sensíveis diz respeito à decretação da prisão ex officio pelo juiz. Tá? Isto não resultou de forma escorreita no pacote anticrime, porque, embora o artigo 3º, letra A, refira que o processo penal se funda no modelo acusatório, há alguns dispositivos no próprio pacote anticrime que, numa interpretação literal, permitem que o juiz decrete a prisão ex officio, como é o caso do artigo 282, parágrafo 5º. Tá? Mas esse parágrafo deve ser interpretado conforme o artigo 3º-A do modelo acusatório. Tá? Então, está expresso no artigo 202, parágrafo 2º, que a prisão e as medidas cautelares se legitimam quando, na fase de investigação, forem decretadas após uma representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público. Em juízo, mediante pedido das partes. Então, esse artigo 282, parágrafo 2º, ele está em conformidade com o artigo 3º-A. E assim também deve ser interpretado o artigo 282, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. 282, aliás, parágrafo 5º, não parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Tá? Vejam que nós temos a problemática maior que eu vejo que surgirá, diz respeito ao recurso em liberdade. Tá? Tanto quando o magistrado for proferir a decisão de pronúncia, quanto for condenar o acusado. Tá? A pergunta que nós podemos fazer é se o juiz pode, ao pronunciar o réu ou condenar o réu, não reconhecer o direito de recorrer em liberdade sem que haja um pedido expresso do Ministério Público nas alegações finais, tá? Ou no transcorrer do processo. E o mesmo poderá ocorrer numa decisão no plenário do Tribunal do Júri. Quando os jurados condenam o réu, seu juiz poderá não reconhecer o direito de apelar em liberdade sem que haja um pedido expresso do Ministério Público nesse sentido. Tá? A problemática ela se assenta na impossibilidade de se decretar uma medida cautelar pessoal, tá? Ex officio. Tá? Poderíamos discutir também no que tange as medidas cautelares reais neste aspecto. Mas, especificamente, a problemática maior está especificamente na prisão preventiva. Porque o legislador ele remeteu aos requisitos da prisão preventiva o reconhecimento ou não do réu recorrer em liberdade. E, na realidade, esse recorrer em liberdade ou não se trata de uma prisão processual. De uma prisão processual. Então, é uma cautelar pessoal. Não foge do gênero cautelar pessoal. Tá? Então, a problemática está nesse aspecto e também, agora, quando o legislador estabeleceu uma execução provisória nas condenações acima de 15 anos lá no tribunal do júri, é um retrocesso e um quase que
uma afronta à jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, que veda a execução provisória. Tá? Então, nós podemos ver alguns avanços em termos de vedação da decretação das medidas cautelares ex officio, mas no outro ponto também, como só ia acontecer no processo legislativo, uma falta de coerência legislativa interna que vai possibilitar uma hermenêutica que nós todos vislumbramos pela própria formação nossa dentro desse caldo cultural da década de 40, dessa concepção de que não há processo penal sem prisão preventiva, tá? Nessa concepção de que o cárcere realmente é a solução e a prisão e não haveria um processo legítimo sem prisão preventiva. Ou seja, uma crença uma crença redentora no cárcere. Isso nós observamos pelo alto índice dos presos sem sentença penal condenatória. Aliás, a lei 12.413 de 2011, que introduziu o artigo 319 no Código de Processo Penal, das cautelares alternativas, ela veio dentro dessa concepção, um dos fundamentos foi a redução, a necessidade de redução do encarceramento preventivo. O que nós observamos foi, primeiro, que o artigo 319 ele foi recebido com ojeriza pelo judiciário, na medida em que resultou de pouca efetividade realmente essas medidas cautelares alternativas ao cárcere. Já se antevia esta consequência, que também foi uma consequência que ocorreu, um efeito que ocorreu nas demais reformas na América Latina que introduziram essas alternativas ao cárcere bem antes do Brasil. A maioria dos países da América Latina fizeram reformas importantes, não só no Código de Processo Penal, mas também das medidas alternativas ao encarceramento, bem antes que o Brasil. E o fenômeno que ocorreu foi não a diminuição do encarceramento, mas o aumento, pelo menos num primeiro momento. Então, a lei é uma das estratégias. É uma das estratégias. Mas, além do encarceramento da lei, nós temos que lançar mão de outras estratégias realmente para que nós tenhamos um processo penal mais democrático, um processo penal mais humanitário e um processo penal que se desenvolva dentro das regras do jogo. O contraditório, Fazzolari já dizia que o contraditório é a essência do processo judicial, né? Então, o processo seria essencialmente um procedimento em contraditório. Independentemente da discussão teórica a respeito da essência do processo penal, ou da marca fundante do processo e do processo penal, o contraditório é uma das garantias, ou princípio garantia importante no processo. E sempre, segundo o legislador, o juiz deve, mesmo nas cautelares, propiciar o contraditório, salvo naquelas hipóteses onde o contraditório impediria, né, a efetivação da exigência cautelar. Mas o legislador estabeleceu que o juiz deve motivar, fundamentar, justificar o porquê naquele caso concreto não possibilitou o contraditório. Nós temos uma gama de prisões decretadas com base em prognósticos, tá? Em prognósticos de reincidência,
em prognósticos de que o acusado colocará em risco, entre aspas, a credibilidade do poder judiciário, as instituições, a justiça, etc. E temos uma gama de decisões judiciais que fundamentam a prisão preventiva em fatos pretéritos. Agora, o legislador estabeleceu que a cautelaridade, a exigência cautelar, ela deve se referir a fatos concretos e contemporâneos. E isso deve constar no decreto de prisão, na justificativa da prisão. E no parágrafo 2º do artigo 315, o legislador exemplificou em 5, 6 hipóteses quando a decisão ela não é idônea. Na esteira do que o legislador do processo civil, já no artigo 489, parágrafo 1º, estabelecia. Tá? Então, nós temos um problema muito grave e sério na motivação e fundamentação principalmente das prisões preventivas. Tá? Não só no que diz respeito à motivação jurídica, onde a maioria das prisões são decretadas como garantia da ordem pública, um conceito jurídico indeterminado, tá? Que pode servir como suporte jurídico para qualquer situação dos autos, quanto nas questões de fato. Tá? E o legislador especificamente agora passa a exigir, tá? O legislador ordinário, nem precisaria o legislador ordinário fazer essa exigência, desde que nós interpretássemos e aplicássemos o processo penal conforme a Constituição Federal. Eu nem estou falando na Constituição Federal. Tá? Nós precisamos de uma lei ordinária, quem sabe de um provimento administrativo para que a Constituição Federal seja cumprida. Mas o que o legislador traz de novidade é que a decisão deve ser motivada e fundamentada. A motivação se refere aos fatos, ao suporte fático, à base fática e a motivação e também a base jurídica. E é a concatenação, a simbiose, a racionalização dos fatos, do suporte fático, da hipótese fática com a hipótese jurídica é que vai resultar na idoneidade da fundamentação. Então, há necessidade de se fazer esse exame crítico do que consta no inquérito policial, do que consta no processo, no que tange ao fato ou aos fatos e as hipóteses jurídicas. Então, a decisão judicial, ela, se nós formos interpretar as exigências que o legislador ordinário está fazendo, realmente há um avanço aqui de exigência do legislador ordinário no que diz respeito à motivação e à fundamentação das decisões. O problema é se nós realmente vamos encontrar decisões completas, tá? Conforme as exigências do legislador. E se os tribunais vão realmente considerar ilícitas, considerar ilegais, considerar não fundamentadas ou viciadas essas decisões que não contenham todas essas exigências do legislador ordinário. Este é um problema. Um problema que advém da nossa própria formação, advinda da estruturação do Código de Processo Penal da década de 40, 1941, e de todo o suporte doutrinário e jurisprudencial que advieram dessas bases estruturantes do modelo de processo forjado naquela década. Então, eu sempre fico pensando, imaginando o magistrado, o desembargador, o ministro que se formou dentro desta concepção
e que estudou nesses livros. Nós realmente estudamos porque toda essa estruturação, essa base estrutural e ideológica do Código de Processo Penal de 1941 forjou não só uma legislação nessa perspectiva, mas também uma doutrina que deu suporte e continua dando a toda a jurisprudência, a todas as decisões de primeiro grau quanto do segundo grau. Então, há necessidade realmente de uma mudança estrutural, de uma estratégia com relação aos próprios sujeitos e aplicadores da normatividade ordinária. Tá? O legislador também agora modificou, aliás, modificou não, repisou a prisão preventiva como a última das cautelares. Isso já estava no Código de Processo Penal de 2011. O que nós observamos foi que continuou a prisão preventiva, não como a última ratio, mas como a prima ratio e sem nenhuma fundamentação com relação à possibilidade de satisfação da exigência cautelar com as cautelares alternativas do 319. O que agora o legislador, pelo menos, determina que o juiz fundamente afastando o 319 quando for decretar a prisão preventiva. Esse é o avanço com relação à prisão como última ratio. A revisão, há um avanço realmente aqui com relação à necessidade de 90 e 90 dias o decreto de prisão ser revisto. Tá? Ser revisto. Um dos reclamos da doutrina. Claro que nós poderíamos ter avançado em termos legislativos no estabelecimento de limites para as cautelares, principalmente das cautelares pessoais, de todas as cautelares, porque não é só na prisão preventiva, necessidade de limites, mas também nas próprias medidas do artigo 319. Nós temos vários casos onde o acusado ficou durante todo o tramitar do processo se apresentando e cumprindo as cautelares do 319, que não deixam de ser uma pena também, embora processual, é uma pena, é um equivalente funcional da pena vinda de uma sentença penal condenatória, é um equivalente funcional, não deixa de ser uma pena processual, e essas penas processuais, essas medidas cautelares têm, em muitos casos, têm sido mais graves que a própria pena privativa de liberdade substitutiva de medidas alternativas ao final. Então, nós não temos um marco limite da cautelaridade, né? Em termos temporais, né? A não ser quando há a decisão de pronúncia, a sentença, etc., onde a natureza jurídica da prisão processual, da cautelaridade pode, embora continue a medida cautelar, mas a motivação ela pode ser diferente. Mas seria necessário um limite temporal estabelecido pelo legislador, porque dificilmente a doutrina e a jurisprudência vão criar balizadores, limites que vão ser obedecidos e seguidos principalmente no primeiro grau, a não ser que seja através de uma súmula vinculante, né? Mas acredito que nós poderíamos buscar, então, no próprio ordenamento jurídico, um limite para a prisão preventiva, para as cautelares pessoais. Tá?
Há um professor, uma professora argentina, que eu ontem, por acaso, assim, eu fiquei sabendo que defende o estabelecimento, que se busque, então, no ordenamento jurídico, na execução da pena, um limite, né? Eu, quando escrevi o livro para Marcial Pons em 2013, eu escrevi justamente sobre isso, sem saber, sem ter conhecido esse posicionamento. Então, agora eu vou procurar o livro para saber se realmente já existia essa ideia antes que eu escrevesse o livro, para agora, depois, pelo menos, fazer referência, né? Mas, então, me parece que nós podemos utilizar a balizadora da execução penal, da progressão de regime, por exemplo, fazer incidir o percentual da progressão de regime sobre a pena mínima para estabelecer um máximo de duração da cautelar. Seria um dos critérios que nós podemos buscar no ordenamento jurídico, né? Um dos critérios. Né? É claro que agora o pacote anticrime, antes a progressão era depois, como regra, depois de 1/6, né? Era a regra, salvo algumas exceções. Hoje atualmente há todo um escalonamento sobre a progressão de regime, primariedade, crimes hediondos, etc., né? Reincidência. Então, mas eu acredito que seja um balizador razoável para se estabelecer a duração máxima. Nós deveríamos ter um balizador, né? Porque para que não haja uma interpretação muito, não vou dizer arbitrária, mas subjetiva ou discricionária da duração razoável do processo, né? O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Corte Interamericana e também os tribunais superiores estabelecem praticamente as mesmas balizas da duração razoável do processo, da investigação e mesmo da prisão. Mas veja assim, um dos critérios é a gravidade, né? Outro critério é a complexidade. Então, o que se entende por complexidade, quando o fato é complexo, quando o processo é complexo, né, etc., né? O comportamento da defesa, um comportamento das partes, comportamento da defesa, principalmente da defesa, sim, mas e o comportamento da defesa, até que ponto nós podemos dizer que o exercício da ampla defesa, ou da plenitude da defesa, também não se insere dentro de que o processo não seja julgado num prazo curto, tá? Então nós temos, então deixa num critério muito discricionário de interpretação, tá? Então por isso que realmente essa baliza máxima, acredito que seria talvez mais importante do que os demais avanços que surgiram agora no pacote anticrime, né? Tá? Esse balizador máximo da duração da cautelaridade. Mas assim, acho que eu já falei falei mais de 40 minutos, né? Eu senti que estava falando bastante quando foi faltando a minha voz aqui, né? Mas aí, assim, alguns pontos, aspectos sobre a prisão preventiva, eu estou aí à disposição de vocês e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Professor, muito obrigada pela sua brilhante exposição. Acho que é importante aqui ressaltar que eu cometi a gafe de não falar no início na sua apresentação, né? O professor Nereu não só é uma referência acadêmica, mas ele também tem grande experiência na prática como um profissional junto ao Judiciário do Rio Grande do Sul. Ele foi juiz por muitos anos, desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e grande referência como um juiz garantista, né, na Câmara de Referência quanto garantismo, né, fala muito do TJ do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil. Então, acho
que ainda por cima a referência que o professor fez ao livro dele, Prisão, Liberdade e as Cautelares Alternativas ao Cárcere, também é um livro de importante referência para se ter na bibliografia de quem estuda cautelares, né? Então, foi extremamente rico poder contar com a sua participação e vou passar de imediato para os nossos debatedores fazerem as considerações, perguntas deles, e já vi que tem pessoas com perguntas no chat também. Então, não sei se Daniel ou Carol, qual dos dois vai começar. Boa noite. Posso começar? Claro. Pronto. De início, eu gostaria de agradecer o convite do amigo Carlos Helder por poder participar aqui nesse interessante debate. E agradeço também a você, Daniela, pelo espaço aqui oportunizado e também agradeço a brilhante exposição aqui dada pelo professor Nereu, que foi bem frutífera e enriquecedora. Eu trouxe aqui alguns pontos, alguns deles, praticamente todos já foram abordados, são alguns questionamentos e outras considerações apenas. O primeiro ponto que eu trouxe aqui, a primeira pergunta, se assim eu posso dizer, é em relação à questão da iniciativa judicial ex officio. A gente sabe que, como foi bem brilhantemente exposto pelo professor Nereu, essa iniciativa judicial ex officio, tanto na fase preliminar como na fase judicial, foi extinta. O que se tem agora é a possibilidade, que é uma exceção que está no artigo 282, parágrafo 5º, de o juiz, em caso de revogação ou substituição de medida cautelar, ele pode atuar ex officio. Aí daí é que surge a minha pergunta, que o argumento utilizado é de como as partes já haviam efetuado anteriormente um pedido de prisão ou de alguma outra medida cautelar, não há que se falar, então, em caso de substituição ou revogação, em iniciativa ex officio. Aí daí eu pergunto, e no descumprimento, também não deveria ser seguida essa mesma lógica das partes já terem feito um pedido anterior, porque há uma contradição, ao meu ver, neste ponto. E o outro ponto também pertinente em relação a essa iniciativa de ofício do juiz é o que está disposto no artigo 316, que em relação ao seguinte: o juiz ele pode revogar uma prisão preventiva quando não mais subsistirem os motivos que antes a decretaram, mas ele também pode retomar com essa prisão preventiva em caso de sobrevirem as razões anteriormente explicitadas. Aí eu vejo uma contradição nesses dois pontos. E posso fazer mais uma pergunta? Claro, claro. Pronto. E a outra, não é nenhum questionamento, outro ponto que eu achei bem interessante, que é em relação à questão da prisão preventiva como a última ratio, que o professor expôs aí brilhantemente. E em audiência de custódia, tem inclusive isso no texto, em audiência de custódia não basta a homologação do flagrante, a homologação por si só do flagrante, ela não pode gerar uma prisão preventiva. Ou seja, o magistrado ele tem que passar por todas as etapas, ver se é caso de liberdade provisória, se é caso de concessão de uma medida cautelar menos gravosa, para só assim verificar se é ou não caso, para só assim verificar se é ou não hipótese de decretação de prisão preventiva. E também sobre o contraditório aqui, só para não me alongar muito, o que eu fico me questionando é que, em relação a uma liberdade provisória, a uma cautelar alternativa à prisão, me parece que esse contraditório antecipado não há grande problema. Acho que, como estabelece o parágrafo 3º do artigo 282, acho que não há grande problema. Agora, o que eu me pergunto na prática é em relação à prisão preventiva. Será que o juiz vai abrir prazo para a defesa se manifestar em relação a essa possibilidade de prisão preventiva? Porque a ressalva que se faz é quando se verificar a possibilidade de ineficácia da medida. Mas, ao meu ver, o que vai ser interpretado na prática é que a prisão preventiva por si só, ela já é uma presunção de ineficácia da medida, caso seja concedido
concedida essa possibilidade de contraditório antecipado. Aí, esses são os pontos que eu achei bem interessantes para serem discutidos novamente. Eu sei que o professor ele já falou isso na sua exposição, mas acho que vale a pena retomar esses pontos. E acho que, por enquanto, só isso. Tá bem, obrigado, Daniel. Obrigado pelas perguntas. Prazer em conhecê-lo aqui. Tá? O ponto da prisão ex officio é muito sensível. Realmente, quando eu estava escrevendo sobre a prisão preventiva, eu me coloquei para defender dois posicionamentos. Tá? Uma de interpretar o 282, parágrafo... Onde é que está? O 282. Deixa que eu me perdi Mas interpretar o 282... Acabei virando aqui. O 282, parágrafo 5º, e o 316, tá? Interpretar no seguinte sentido, que o juiz não estaria agindo de ofício, especificamente nessas duas hipóteses, porque ele estaria já voltando a decretar uma prisão que já havia sido solicitada. Então, eu coloquei o problema e uma das hipóteses era essa. Bom, aqui o juiz não está atuando, tendo iniciativa ex officio. Ele está decretando uma prisão sem que haja pedido naquele momento, mas já houve um pedido anterior. Então, esta foi uma linha de justificativa. E a outra foi de interpretar o parágrafo 6º, aliás, o parágrafo 5º do 282 e o 316, conforme o artigo 3º, letra A, como eu falei, que estabeleceu um modelo acusatório, e nesse modelo acusatório não haveria iniciativa do juiz, nem uma iniciativa nem subsidiária. Por que eu defendi esse segundo posicionamento? Eu confesso que no primeiro escrito eu tinha defendido o anterior, que eu acho que é o que vai preponderar nos tribunais, né? E pelos juízes nos tribunais, que eu acho é o que vai preponderar. Mas por que eu optei por essa segunda justificativa? Por ser mais forte essa vinculação ao princípio acusatório e porque eu já havia defendido lá, quando eu escrevi sobre as reformas de 2008, né, eu havia defendido a impossibilidade do juiz atuar ex officio. Então, eu mantive a minha coerência argumentativa de não admitir uma atuação do juiz nem subsidiária. Eu sei que talvez esse meu posicionamento defendido ele não seja o majoritário, né? Mas para manter uma coerência com o meu pensamento. Também sobre o modelo acusatório, ou princípio acusatório, sistema acusatório, tá? Ou estilo acusatório, então, nós não temos um consenso doutrinário sobre, primeiro, esse modelo, se esse modelo acusatório que nós estamos falando hoje é um modelo acusatório realmente originário ou é um modelo acusatório que já passou por uma evolução e está muito além daquele modelo, está diferente daquele modelo acusatório originário, que era do julgamento essencialmente pelo tribunal do júri, por um julgamento de juízes leigos, né? Mas, atualmente, pouco se investiga realmente sobre as origens desse modelo acusatório, né?
Mas, na Europa, a maioria da doutrina admite a atuação ex officio do juiz de forma subsidiária, conforme o legislador estabeleceu no artigo 212, na reforma de 2008. Ou seja, uma atuação subsidiária do juiz. Isso não feriria o modelo acusatório romano-germânico adotado por esses países. Tá? Essa é uma perspectiva. Tá? Há outros autores que confundem, que estabelecem um sinônimo entre o sistema acusatório e o sistema adversarial. Tá? Mas se nós formos, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria da doutrina vai dizer que o sistema norte-americano é um sistema acusatório e que os demais, que seriam os de origem romano-germânica, são inquisitoriais. Tá? Então, nós não temos, assim, uma base teórica, um fundamento para dizer atualmente o que seria o modelo acusatório. Mas também há os que fazem uma diferença entre o acusatório e o adversarial. Mas, independentemente dessas posições teóricas, eu penso o processo penal como um processo de iniciativa de partes, tá? Onde o juiz não pode substituir as partes e principalmente ao órgão acusador. Tá? Então, por isso, não poderia nem de forma subsidiária tomar a iniciativa, porque o órgão acusador, o Ministério Público, e em muitos casos tendo acusação, eles estão no processo. Então, cabe a eles a iniciativa. Eu só tenho, ainda não tenho um posicionamento firmado ainda. Eu mais ou menos esbocei, sofri umas críticas também em relação a isso, mas todas as críticas assim, científicas, né, que a gente deve receber para a gente crescer, né, desenvolver, né? Ninguém é o dono da verdade, né? Mas se o juiz não deveria agir de ofício para garantir os direitos e as liberdades do acusado, que é um outro ponto também. Mas então, realmente eu me filiei a esse posicionamento, mas eu acredito que os tribunais, os juízes e os tribunais vão interpretar que o juiz não está agindo de ofício porque já houve uma iniciativa anterior. E é interessante que o parágrafo 5º, na sua redação original, no CPP, não tem o ex officio. Agora o pacote anticrime acrescentou o ex officio. E no 300 num outro acrescentou, e num outro o legislador retirou o ex officio. Tá? Retirou o ex officio. E aqui não havia na redação anterior ao pacote anticrime o ex officio. Tá? Outro ponto também importante e problemático diz respeito ao flagrante, né? Ao flagrante. Eu vi algumas decisões entendendo que, como se trata de flagrante, houve tacitamente uma representação da autoridade policial pela prisão preventiva. Então, não precisaria de um Ministério Público fazer um pedido de decretação de prisão preventiva. Mas vejam que nós estamos aqui, agora o sistema ele está estruturado com audiência de custódia. Com audiência de custódia. Então, nós temos o flagrante lá, o flagrado, o flagrante, o sistema para funcionar assim. Tá? Onde o juiz vai ouvir o flagrado. Tá? E deverá possibilitar o contraditório, mesmo que de forma oral, não há necessidade de o contraditório ser feito sempre por escrito. Né? E o Ministério Público também deverá estar presente. Eu já vi decisões também que entendem que o Ministério Público não precisa estar presente. É claro que se eu vou pensar assim, não vou exigir a presença do Ministério Público. Então, se eu vou exigir que o Ministério Público peça
que o juiz decrete a prisão só decida mediante requerimento do Ministério Público, eu vou ter que dar vista ao Ministério Público, né? Então, alguém poderia ficar preso mais tempo do que necessário, né? Do que ficaria, né? Então, assim, não vejo como tomar o auto de prisão em flagrante como uma representação tácita, né? E o juiz também ficaria vedado, interpretando isso conforme o artigo 3º-A, de converter o flagrante em prisão preventiva ex officio. Deveria decretar a qualquer cautelar mediante pedido do Ministério Público, assim, dentro dessa coerência, lá também quando não reconhece o recurso em liberdade, né? É claro que mais ou menos se pode antever o que vai acontecer na aplicação normativa, né? Porque já é difícil nós aceitarmos as mudanças ordinárias da legislação ordinária. Imagina uma mudança, uma interpretação, uma adequação constitucional dessa normatividade ordinária e mais ainda, num terceiro patamar, uma adequação aos diplomas internacionais, pelo menos aqueles que o Brasil subscreveu, né? Mas eu antevejo isso, que na prisão preventiva o contraditório não seria possível, porque tornaria a medida ineficaz, tá? Mas deve justificar o porquê, né? O porquê, senão a decisão, a prisão se torna ilegal, tá? Então, mas obrigado pelas considerações, tá? Muito, realmente objetivas e na espinha dorsal, né? A espinha dorsal. Obrigado, Daniel. Perfeito, eu que agradeço aí pelas respostas. E em relação à questão da iniciativa de ofício, de fato, eu também concordo. Acho que o judiciário vai entender que essa atuação é subsidiária e, portanto, não fere a questão da iniciativa ex officio, mas eu só continuo achando que também o parágrafo 4º, na hipótese de descumprimento, acho que também, se é para adotar essa tese de atuação subsidiária e que não fere, portanto, a atuação de ofício de juiz, na hipótese de descumprimento, poderia também ser possível. Claro, sim. Dentro dessa linha de argumentação, provavelmente a que vai preponderar, descumpriu as medida cautelar, né? Sem justificativa, não intima para justificar, não se procura ver se realmente há uma motivação ao descumprimento, né? Ou se há uma possibilidade de se agregar uma outra cautelar, e já decreta a prisão ex officio, né? Aliás, já decreta a prisão preventiva de ofício. Perfeito. Obrigado. Tá, obrigado, Daniel. Tá bem. Obrigado, Boa noite, Daniel. professor. Pode Boa noite. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bem. É um grande prazer estar aqui, participando como debatedora, mas sobretudo como interlocutora. E aí, nessa oportunidade, eu queria muito agradecer à Daniela pelo convite e ao Helder também. Eu já participei de outras edições do Giro como espectadora e gostei muito da proposta. Acho que esse é um projeto muito interessante, justamente porque potencializa as nossas distâncias, né? A gente consegue se concentrar num só espaço e trocar experiências, trocar ideias sobre o processo penal, e nesse momento em que liberdades públicas estão em risco, em que nós temos alterações legislativas tão importantes como a Lei 13.964 e todas as possibilidades que a gente tem de debate e de produção de conhecimento. Nesse sentido, professor, eu li seu texto e também, acompanhando a sua exposição, eu destaquei alguns pontos para a gente poder dialogar. O primeiro deles é a Lei 13.964 trouxe muitas alterações, algumas alterações muito positivas, né, reforçando esse modelo acusatório do processo penal. Eu também tenho um pouco de dificuldade de falar em sistema acusatório, ou modelo acusatório, ou sistema de natureza acusatória. A gente tem tantas definições na doutrina,
mas o que a gente precisaria mesmo era do respeito às garantias fundamentais, né? Era uma concretude maior desse modelo acusatório, e isso acaba sendo muito mais importante do que o próprio conceito, né? E aí, nessa linha, eu queria ouvi-lo sobre como é que nós podemos refletir, por exemplo, com a alteração que foi incluída na parte final do caput do artigo 312 do CPP, que estabeleceu um novo requisito para a prisão preventiva, que é o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, é uma definição genérica muito próxima ali do conceito de ordem pública, mas que estabelece aí uma situação de perigo, né? Estabelece uma dimensão até mais ampla, talvez, do que o conceito de ordem pública. Como é que a gente pode considerar, interpretar, aplicar essa última parte do 312 caput com o 315 do CPP, que me parece ser uma mudança bastante positiva no sentido de estabelecer requisitos para um dever de fundamentação. Se nós estivéssemos, de fato, num sistema processual de natureza acusatória, talvez a gente não precisasse dessa redação do 315. Porém, como precisamos estabelecer o que significa motivação idônea, o que não significa decisão fundamentada, talvez o 315 nos traga mais segurança. Então, como compatibilizar tanto essa dimensão do 312 caput final com a redação do 315? Essa é a minha primeira provocação. A segunda é exatamente essa dimensão do contraditório nas medidas cautelares. Eu gosto muito daquela definição do professor Antônio Scadanzi Fernandes de que o contraditório inclui o direito à informação e a possibilidade de reação, né? Acho que é um bom jeito de a gente conceituar contraditório. E nesse sentido, como estabelecer esse dever de informação nas medidas cautelares e essa possibilidade de reação, sendo que a reação não será mediante recurso, né? Uma reação que vai ser anterior a essa possibilidade de decisão. Então, como compatibilizar também essa dimensão, esse conceito de contraditório. Uma terceira provocação, e aí queria ouvi-lo sobre isso, se refere ao 310, parágrafo 2º do CPP, no sentido da definição de cabimento da prisão preventiva quando o réu, quando a pessoa presa, pessoa processada for reincidente. E aí o que incomoda muito na redação do 310, parágrafo 2º, é o deverá. Né? Então, se a gente está falando de uma alteração legislativa que privilegia o dever de fundamentação dos juízes, em que medida essa redação também não é contraditória ao próprio sentido de dever de fundamentação, porque o juiz fica, em muitos discursos a gente escuta isso, né? O juiz fica adstrito à lei, então ele tem que decretar a preventiva, converter a prisão em flagrante em preventiva em caso de reincidência. Mas em que medida esse dispositivo não guarda uma inconstitucionalidade aí intrínseca à sua redação? O senhor falou na sua exposição sobre uma falta de coerência interna da própria legislação. Eu sou coordenadora-chefe do Departamento de Estudos e Projetos Legislativos do IBCCRIM, até o Yarley estava por aí, outras pessoas que são do IBCCRIM. Nós acompanhamos o processo legislativo deste famigerado PL anticrime. Então, a gente sabe o quanto algumas medidas foram muito discutidas e outras foram pouquíssimo discutidas, né? Ou então foram discutidas em outros projetos de lei e aí alguns acordos trouxeram algumas redações para o PL anticrime, como é o caso, por exemplo, do juiz de garantias e de toda a discussão sobre esse sistema acusatório no Brasil.
E aí, eu gostaria de ouvi-lo sobre essa falta de coerência interna, né? O quanto um estudo de impacto legislativo ou uma análise legislativa prévia não seria importante para a redução desses pontos de incoerência interna na legislação, e o quanto isso talvez seja importante. Por último, mais outras 2 provocações. Uma se refere às reformas, né, penais na América Latina. Nós percebemos também, e aí especialmente em relação às medidas cautelares no processo penal, a gente percebe essa falta de redução do uso da prisão provisória em muitas unidades da federação, e isso nós já temos uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, realizada pela PUC do Rio Grande do Sul, foi uma das coordenadoras da pesquisa, em que houve essa constatação de que a população carcerária provisória não mudou 5 anos, 6 anos depois do advento das medidas cautelares no processo penal. E aí gostaria de ouvi-lo sobre essa racionalidade penal moderna, para a gente usar a definição do professor Álvaro Pires, em torno das alterações processuais penais, o quanto isso, de certa forma, talvez impeça a concretude da aplicação da lei. E uma última é uma pergunta considerando o modelo acusatório, sistema acusatório, a estrutura acusatória do processo penal atualmente, olhando mais especificamente para as audiências de custódia, nós percebemos que as audiências de custódia têm 3 grandes finalidades, né? A decisão, a discussão sobre a legalidade da prisão, a discussão sobre o cabimento ou não da prisão preventiva, pensando sempre na liberdade como regra e na prisão como exceção, e a possibilidade de coleta de relatos e registros de tortura e abusos policiais. E aí a minha pergunta vai especificamente no terceiro sentido da audiência de custódia. Em que sentido, considerando essa estrutura acusatória do juiz, né, do sistema acusatório e do papel do juiz como alguém que só recebe as informações e que não pode agir de ofício, em que medida isso não viola a possibilidade de coleta do relato de tortura, não viola a própria estrutura acusatória no processo penal. E aí seriam essas as minhas considerações, e agradeço muitíssimo pela oportunidade de participar mais uma vez. Professora, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas colocações, suas provocações. Tá? Vou procurar, assim, tentar tecer algumas considerações sobre esses pontos bem polêmicos, mas importantes. Tá? Todos nós sabemos como funciona o nosso processo legislativo. Né? Eu não conhecia, realmente não tinha uma proximidade maior com o processo legislativo. Tive quando, pela AMB, eu participei de uma comissão da AMB nas reformas do Código de Processo Penal, para encaminhar sugestões, tá? Quando o projeto ainda estava com o senador Casagrande no Senado. Tá? Então, ali que eu fui estudar o processo legislativo e saber como funciona ou como não funciona. Né? Mas, então eu fiquei realmente... Mas foi uma experiência muito boa, porque eu pude saber o porquê que nós não temos coerência interna, o porquê da nossa legislação ser assim. Até conhecendo depois como funciona o processo legislativo, como ele se desenvolve, até que nem são tantas as coerências internas, poderia ser bem pior. Né? Porque aí eu recebia, aí vi, tá? Então, temos aqui o artigo 1º. Então, temos uma proposta de emenda supressiva do Ministério Público. Vamos acolher essa emenda. Tá?
ok, acolhemos, etc. Artigo 2º. Temos várias propostas, então, mas aqui já acolhemos uma do Ministério Público, vamos acolher uma da magistratura. Bem, acolhemos aí uma emenda aditiva. Vamos acrescentar um parágrafo, então, ao artigo 2º. Vamos para o 3º. Não, então já foi temos aqui do Ministério Público, da magistratura, mais do Instituto dos Advogados, mais de algumas entidades. Não, vamos acolher desse instituto aqui essa emenda. Aí vamos lá para o artigo 4º. Não, então agora vamos misturar uma do MP e outra da magistratura e vamos fazer uma emenda aditiva aqui. Aí depois isso tudo se submete ainda à votação e os parlamentares podem oferecer emendas substitutivas, aditivas, etc, etc, etc. Aí resulta a redação final, e aí tem a redação, aí depois ainda passa para a correção final. Né? Então, por isso que se justifica o que na reforma de 2008, né, que nós tivemos lá 2 recebimentos da denúncia, tivemos a possibilidade da absolvição sumária pela extinção da punibilidade, mesmo sendo morte, né, etc. Né? Lá na lei dos crimes hediondos, dizia que não cabia liberdade provisória e depois, na sentença, o juiz poderia deixar em liberdade, reconhecer o direito de apelar à liberdade. Então, essas questões, aí eu fui entender o porquê que nós temos esse produto, né? Esse produto, agora na pós-graduação, está na moda o produto, né? Então, esse é o termo usado mesmo. Tá? Então, por que nós temos o que nós temos, né? Então, realmente, o processo é fruto do processo legislativo. Tá? Diferentemente de outros países, quando o parlamento baixa um decreto, tá? Criando uma comissão de reforma e estabelecendo os princípios que essa comissão deve seguir para a reforma legislativa, seja ela uma lei, seja ela um código, né? Uma legislação simples ou uma legislação mais complexa. O legislativo estabelece os princípios, a comissão encarregada elabora a lei e o parlamento só pode modificar o projeto apresentado se o projeto ou algum dispositivo do projeto contrariar aqueles princípios já estabelecidos pelo parlamento. Então, são diferentes processos legislativos. Né? É claro que os nossos parlamentares, democraticamente, advêm de todas as camadas sociais, de todas as profissões, né? Então, nós não podemos dizer que não há uma representatividade democrática, né? Praticamente todos os segmentos sociais estão representados aí no parlamento, uns mais, outros menos, evidentemente. Né? Então, mas o nosso processo legislativo é assim. Eu me recordo que foi uma comissão de juristas falar com não sei qual se foi um deputado, um senador, falando das incongruências que havia no projeto de 2008. Eu acho que foi o professor Maurício Zanoide que foi liderando essa comissão para que se modificasse, para não ficar tão feio assim, né? Aí a resposta foi, não, depois os juízes, os promotores, os advogados vão resolver esse problema aí. Né? Então, realmente é um problema no processo legislativo, essa falta de coerência interna vem do modelo de processo legislativo que nós temos. Não podemos dizer que não seja democrático. Né? Bom, na América Latina, a América Latina e espanhola, os códigos, como regra, da maioria dos países da influência espanhola, eram códigos com uma raiz mais inquisitorial, podemos dizer assim, do que o nosso de 1941. Tá? Enquanto na maioria dos países da América Latina, na América Espanhola, os códigos, a influência foi sobremaneira da Espanha, né? O nosso, a influência importante foi do Código Rocco italiano. Claro que nós não podemos dizer que foi só do Código Rocco, né? Mas houve uma influência, pelo menos, dos aspectos culturais na formação da nossa base processual de 1940-41. Então, mas esses países da América Latina conseguiram avançar mais
do que o próprio Brasil nas reformas processuais, inclusive em termos de encarceramento, pelo menos legislativo, de legislação com as medidas alternativas, né? E o Centro de Estudos o Serras América, no Chile, possui no próprio site algumas obras que tratam especificamente das reformas que ocorreram na América Latina e também da prisão preventiva, onde lá está são demonstrados os efeitos, né, as reformas e os efeitos decorrentes das reformas, inclusive da prisão preventiva. Mas da prisão preventiva e com a introdução das medidas alternativas, né? O fenômeno foi do aumento do encarceramento e aqui no Brasil também o aumento do encarceramento continuou a um alto índice do encarceramento preventivo, mesmo após a introdução das cautelares alternativas do 319, fruto da nossa formação, da própria formação da década de 40 e da nossa crença no cárcere, nossa crença na prisão preventiva e na concepção de que, se não se encarcera preventivamente, não se está dando uma resposta penológica adequada. Isso vai demorar muito para nós realmente retirarmos da nossa genética, né, esse gene da crença que o cárcere a medida adequada e mais eficiente para se reduzir a criminalidade ou para se dar uma resposta à criminalidade. No Chile, com a última reforma chilena, foi introduzido essencialmente o processo por audiência, no modelo criado pelo professor Binder, tá? Chegaram à conclusão no Chile que, para a implementação do novo Código de Processo Penal, com aquelas novas concepções, novos princípios, as novas bases estruturantes, a nova estrutura do processo penal, só seria possível dar efetividade se começasse do zero, né? Ou seja, a lei do caramelo, que eles chamam no Chile, né? A lei do caramelo. Então, os juízes que se dispuseram a aplicar o novo Código de Processo Penal chileno dentro daqueles princípios, daquelas bases novas, contemporâneas, então, continuaram. E os que não se dispuseram poderiam, então, se jubilar, né, se aposentar com os salários que estavam salários que estavam recebendo, a chamada lei do caramelo. Realmente não adianta só a estratégia legislativa. A lei, a estratégia legislativa não passa é uma política pública também. Não deixa de ser uma política pública, uma reforma legislativa, né? Embora o professor Damasca não estabelece que seja uma política pública, né? Mas aí o professor Langer, que é um discípulo do professor Damasca, disse que não concordava com seu mestre e que a reforma legislativa é uma política pública, né? Não deixa de ser uma política pública, não deixa de ser uma estratégia de se reduzir a criminalidade, de se dar uma resposta à criminalidade. O problema é que a patologia está quando se lança a mão da estratégia legislativa como a única política pública ou a política pública exclusiva para reduzir a criminalidade ou para dar uma resposta à criminalidade. Então, não basta só a lei, né? É uma das estratégias, né? É uma das políticas públicas, né? Mas não é principalmente na nossa formação, não sei se a política pública, se a lei realmente as reformas, elas produzem a sua eficácia dentro dessa manutenção da nossa concepção, nessa formativa, sem uma evolução substancial do que se bebeu nas águas da década de
de 37, 40, por aí, a década de 30, 40, no Brasil na década de 30, principalmente na Itália e na Alemanha. A audiência de custódia, ela possui várias funcionalidades, né? Não é somente para se verificar se o flagrado ou o preso que está sendo apresentado, ele sofreu maus tratos, torturas, etc. Né? Claro que é uma das funcionalidades, principalmente no ambiente de violência, tanto de civis contra policiais, quanto de policiais contra civis. Né? Então, desse ambiente de violência e de violência policial também, de se verificar na audiência de custódia. É uma das funcionalidades, né? Mas ela vai muito além disso. Né? Se verificando na audiência de custódia, uma vez implementada devidamente, né? E não somente formalmente, né? Ou mise en scène, para dizer que se foi cumpriu uma determinação legal, né? Mas é uma oportunidade realmente de se exercer o contraditório, como a senhora falou, não só aquele contraditório de se fazer a resposta, a contestação, mas de ser informado, né? De ser ouvido, e o direito de audiência, o da presença, né? O da presença, né? Então, eu vejo assim um avanço, desde que seja devidamente implementada e compreendida, né? E compreendida em toda a sua funcionalidade a audiência de custódia. Porque é um momento onde se pode potencializar o contraditório, né? Em todas as suas dimensões, né? Com a oitiva do preso, não só do preso em flagrante, né? Embora se esteja falando da audiência de custódia só para o detido em flagrante, mas é para todo preso, né? Então, antes de ser levado ao cárcere, ele devia ser levado ao juiz, né? Para verificar, não só no flagrante, né? Mas se tem o índice de tortura e maus tratos a quem é detido durante a detenção ou durante o transporte, realmente o índice ele é importante, né? E ele deveria ser mais investigado, né? Uma defensora pública do Rio Grande do Sul, que trabalha agora não mais, mas ela atuou justamente na investigação da tortura e dos maus tratos, né? E ela relatou vários casos assim impressionantes da manutenção de tortura ainda. Eu tive a oportunidade de verificar também um caso onde o acusado, o investigado, no caso, ele foi, e não faz muito tempo, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, ele foram colocados sacos plásticos na cabeça e depois ele foi jogado numa vala e ele aí foi levado pela enxurrada, estava chovendo, e aí foram apanhá-lo depois no final lá da vala, do bueiro que havia, né? Então, ele foi torturado, segundo as fotografias, e a alegação é que houve tortura, né? Que houve sofrimento realmente além das algemas, etc. Mas ele teria apanhado bastante. Mas então o Ministério Público da Justiça da Justiça Comum encaminhou para a Justiça Militar, né? E ele acabou sendo processado. Os policiais foram processados por lesões e acabaram sendo depois absolvidos. Mas assim, a audiência de custódia assim como o juiz de garantias, né? É um marco importante na evolução do nosso processo penal, né? Independentemente, como a senhora falou, independentemente de dizer se é acusatório puro, se é adversarial, se é um acusatório a modelo romano-germânico, realmente a nomenclatura
é secundária diante da problemática que nós temos no processo. Temos que interpretar e aplicar o processo penal conforme a Constituição Federal e conforme os diplomas internacionais que o Brasil subscreveu e conforme a jurisprudência também da Corte Interamericana, tanto a jurisprudência consultiva quanto a jurisprudência propriamente dita, né? No artigo 312, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, eu vi alguns professores e alguns que escreveram sobre isso, linkando o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado ao periculum libertatis. Eu também, primeiramente, fiz esse link com o periculum libertatis, ou seja, com as motivações do próprio artigo 312, das motivações jurídicas. Mas o legislador aqui foi mais além, porque mantém a motivação jurídica, as hipóteses jurídicas, e acrescenta o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, né? Então, assim, me parece que esse perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado vai além do periculum libertatis, ou seja, as hipóteses legais que se entende como periculum libertatis, devem ser interpretadas agora, juntamente com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, somente haveria ameaça à ordem pública quando o imputado geraria um perigo, ameaçaria a própria ordem pública. Se decretaria a prisão por conveniência da instrução penal se realmente há fatos concretos, idôneos, contemporâneos, de que está pondo em risco, que a liberdade colocaria em risco a instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal. Então, em si, o perigo para o processo entendido aí especificamente voltado à prova, né? Perigo em relação à prova, à produção da prova e a execução, a incidência da potestade punitiva. Tá? Então, acredito que talvez não profundamente todos os pontos, né? Mas realmente, assim, o 312, eu confesso que eu não havia feito observado esse passo além do que o próprio periculum libertatis, né? Porque não teria sentido colocar o perigo gerado pelo estado de necessidade e simplesmente eu vinculo com as motivações jurídicas, né? Ou com o periculum libertatis que a doutrina e os tribunais entendem como um dos requisitos da prisão preventiva. Então, vai além e deve conter na própria fundamentação, deve haver essa fundamentação, né? Mas muito obrigado, professora. Foi um prazer com a gente conhecê-la pessoalmente pelo vídeo. Eu é que agradeço, professor. Obrigada. Tá bem, obrigado. A senhora é professora de processo? Eu sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia no Instituto Brasiliense de Direito Público, no IDP, em Brasília. Sim. E sou professora da graduação do Uniceub, também em Brasília. Ok. Prazer. Prazer é meu. Tá bem. Dos debatedores, eu vi que tem algumas perguntas aqui. Eu queria, antes de passar a pergunta de novo para os debatedores, para ver se eles conduzem as perguntas aqui dos participantes, eu queria perguntar para o professor Nereu se ele enxerga
a audiência de custódia como uma possibilidade do exercício do contraditório em sede de prisão preventiva ou de alguma maneira se esse contraditório seria ou cairia naquilo que a gente costuma olhar na doutrina como contraditório diferido, já que seria posterior a uma decisão, né? E, então, de imediato, antes de passar a palavra para o professor Nereu, eu já deixo ou para a Carol ou para o Daniel conduzirem os debates posteriores. Obrigado. Tá bem. Obrigado, Helder. É um momento processual importante para ser exercido justamente o contraditório em todas as suas dimensões aí na audiência de custódia, né? Mas nós temos a nossa concepção de contraditório, aquele contraditório escrito, né? Se manifestar sobre documentos, se manifestar sobre responder à acusação, se manifestar sobre requerimentos, etc., né? Mas um contraditório, realmente, um contraditório como um espaço público de debate no processo, né? E um espaço público de debate que vai possibilitar a construção da decisão, né? Uma construção da decisão. Vejo um momento bastante importante na audiência de custódia, né? É claro que aí nós deveríamos ter uma compreensão dessas funcionalidades da audiência de custódia, né? Da audiência de custódia. Obrigado, Helder. Outra pergunta que foi do Luan, professor Nereu, é sobre a questão sobre a questão da revisão dessa prisão cautelar a cada 90 dias pelos magistrados. Aí ele questiona se isso vai gerar ou não, na prática, em sua opinião, um aumento na impetração de habeas corpus. Como o doutor vê essa possibilidade, essa questão da revisão a cada 90 dias da prisão preventiva? Como eu falei, é um avanço, né? E deverá o juiz, né, que decretou a prisão preventiva, ou aquele que estiver no juízo, quando encerrarem os 90 dias, né, revisar a necessidade ou não de manutenção da prisão, né, os motivos da prisão. Independentemente de pedido, né? Independentemente de pedido e independentemente de vista ao Ministério Público, né? Porque se esperar os 90 dias, aí dá vista ao Ministério Público para se manifestar, mas o tempo de vista ao Ministério Público, de retorno, inclusão do sistema, né? Inclusão no sistema, e mais o juiz, seguramente aí já podem ter transcorridos aí mais 5 dias, 10 dias, 30 dias ou mais, né? Ou mais. Essas novas medidas que nós podemos considerar avanços, né? Ou essas novas medidas que podem beneficiar o acusado, elas estão sendo objeto de uma enxurrada de habeas corpus, né? De habeas corpus e de impugnações, inclusive no que tange ao acordo de não persecução penal, tá? Que há uma concepção de que ele não retroagiria, né? Que se trataria só de normas processuais que não teriam, que não haveria nenhum cunho significado material no acordo de não persecução penal. Independentemente dos pontos positivos e negativos do acordo de não persecução penal, ele contém uma norma de distinção de punibilidade que reflete na potestade punitiva e tem efeitos materiais. Então, se o acusado, mesmo em processo em andamento, pedir que o Ministério Público se manifeste sobre o acordo de não persecução penal, o Ministério Público, o juiz deve dar vista ao Ministério Público, o Ministério Público deve se manifestar se cabe ou não. Então, isso está gerando uma enxurrada de impugnações de habeas corpus e seguramente a revisão também. Claro, a revisão também, até nós sedimentarmos aí, se for sedimentado, né, o entendimento da revisão obrigatória a cada 90 dias. Né?
veja que no caso da suspensão condicional do processo, surgiu a mesma problemática, né? Suspenso o processo por 2 anos, terminou os 2 anos, extingue a punibilidade. O que está ocorrendo em muitos casos? Termina os 2 anos, vista ao Ministério Público, aí o Ministério Público pede que se certifique se o réu não está respondendo ao processo. Está respondendo ao processo, então não concordo com a extinção da punibilidade, né? Então, é possível que nós tenhamos assim um grande problema também na revisão, né? Na revisão. Ok? Acho que, não sei se já foram lidas todas as perguntas. A gente também Sim, não pode. quer abusar do seu tempo, professor, porque já estamos quase beirando as 2 horas Já isso? Não sei se mais alguém quer fazer alguma outra consideração antes da gente encerrar. Eu gostaria, por favor, primeiro cumprimentar você, Daniela Welder, também pela iniciativa. Já eu acho que é o meu 4ª ou 5ª participação aqui no Giro, realmente os debates de altíssimo nível. Também o professor Nereu pela belíssima explicação. Eu queria ouvir do professor um pouquinho sobre o artigo 310 e, mais especificamente, o parágrafo 4º dessa nova redação, porque agora nós temos um prazo, né, para a audiência de custódia sob pena de ilegalidade da prisão em flagrante. O problema que me chamou muita atenção aqui no parágrafo 4 é que parece que a própria redação desse parágrafo ela já dá uma solução no sentido de uma convalidação que já é bem comum no âmbito dos tribunais, né? E ela já vem sugerindo para o juiz que, não obstante a prisão ser relaxada, a prisão preventiva pode imediatamente ser decretada. Aí eu queria ouvir do professor um pouco como que a gente lida com essa possibilidade, se não iminência de prisões em flagrante ilegais por vários dias, muito além das 24 horas, que vão vindo sendo convalidadas e posteriormente decretadas em preventivas. Enfim, qual que é o efeito prático da gente ter esse prazo, se sempre vai ser facultado ao juiz, embora relaxando a prisão, convertendo em preventiva posteriormente. Obrigado. É Daniel, né? Davi, obrigado, Davi. O parágrafo 4º, ele está temporariamente suspenso por efeitos da ADIM, né? Da ADIM suspendeu a eficácia do parágrafo 4º, né? Mas estando em vigor o parágrafo 4º, o legislador é taxativo aqui, não há como se interpretar diferentemente se não apresentado o preso, se não realizada a audiência de custódia nesse prazo de 24 horas. Então é um prazo aqui peremptório. Se não realizada a audiência de custódia, nesse prazo a prisão se torna ilegal, tá? E deve ser, e a própria lei fala em ilegalidade, deve ser relaxada. E não vejo aqui também, eu já vi uma argumentação de que esse prazo de 24 horas deveria ser compatibilizado com as estruturas do judiciário, essas possibilidades de levar, etc. Mas a lei é taxativa, a prisão é não realizada audiência de custódia, a prisão é ilegal, né, e deve ser relaxada a prisão. Eu não vejo outra forma de interpretação. Pela autoridade competente, então seria o juiz de garantias, né, uma vez viabilizado o juiz de garantias em todas as comarcas, né, e com a improcedência da ADIM, né? Vocês observaram que quase todas as ADIMs, acho que todas elas atacam o juiz de garantias, né? Eu não vi nenhuma ADIM aí atacando algo que a prisão ex officio, por exemplo, não vi nenhuma ADIM, né? Agora, o juiz de garantias, acho que todas as ADIMs, parece que só uma que não, né? Mas a maioria delas atacou o juiz de garantias, né? E uma ou duas também aqui, o parágrafo 4º, né?
Então, eu vejo claro aqui, né? E também, aqui na audiência de custódia, a decretação da prisão aqui, ela, desde que haja pedido do Ministério Público, né? Deve haver pedido do Ministério Público, né? Então, é apresentado o preso, ouvido o preso, defensor que pode fazer o contraditório, o Ministério Público vai ter que pedir a prisão. Se não pedir a prisão, tem que ser concedida a liberdade provisória, se não houver representação da autoridade policial. Porque pode também a autoridade policial, não há como se excluir da possibilidade, a autoridade policial pode, no próprio flagrante, representar pela prisão preventiva. Pode haver, nunca vi isso, né? Aliás, vi uma vez só, mas em tese pode. O que não se pode é admitir o flagrante como uma representação pela prisão preventiva por si só, né? Mas a ilegalidade decorre de lei e a prisão deve ser relaxada nesses casos, se não realizada nesse prazo, a audiência de custódia. Obrigado, Davi. Davi, né? Davi. Da onde tu é, Davi? Sou de Minas, Belo Horizonte. Ah, tá bem, tá bem. Final do dia em BH é excelente, sai todo mundo na rua, né? Antes de ir para casa. Agora não tanto, né? Muito legal. Agora não tanto, mas aqui é bem animado, sim, graças a Deus. Muito obrigado, professor. Tá bem, obrigado. Professor Nereu, tem mais uma pergunta do Hélio Peixoto. Eu vou passar a palavra para ele. Tá ok. Boa noite a todos. Acabou sobrando para mim o ônus de fazer a pergunta derradeira já no avanço da discussão. Tá bem, Hélio. Mas não podia deixar de cumprimentar o professor. A última vez que nos vimos também por forma digital foi na participação do senhor na minha banca de dissertação sobre juízo de admissibilidade da acusação. Então, revê-lo e ouvi-lo novamente é sempre um prazer, e parabenizar a todos aí pela organização do evento, que foi muito enriquecedor. Mas é uma pergunta, é um pouco de uma provocação também, professor, que é o seguinte: no artigo 282, no parágrafo 3º, quando a gente discute a questão do contraditório, é determinado que a parte seja intimada somente quando da decretação da medida. Mas eu fico imaginando, já vendo as reanálises dos 90 em 90 dias, se não seria mais proveitoso que também houvesse a intimação da parte, justamente pelo seguinte: essa mesma reforma legislativa trouxe as hipóteses de quando não se considera uma decisão fundamentada. A gente, lembrando os italianos, tem que a motivação ela é justamente o resultado da análise das alegações defensivas. Então, como uma forma dos advogados de defesa até reagirem a evitar essas decisões automáticas por motivação única e exclusiva per relationem e repetição, ou suscitar o pedido para que sejam sempre intimadas, para justamente poder, quando existente, trazer fatos e, quando não enfrentados na decisão, ter uma causa robusta para aí sim impetrar um HC e pedir para que o preso preventivo, né, nem apenado, o preso preventivo, seja colocado em liberdade por o desrespeito ao contraditório, como o senhor aponta no artigo, e pelo desrespeito à motivação, porque a gente já vem vendo aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo que as decisões elas são chapa branca, 2 parágrafos, conforme na decretação os motivos persistem. Sendo que no meio do caminho a gente teve uma pandemia em que a determinação do CNJ foi uma reanálise da necessidade das prisões. Então, é muito praticamente passando pelos pontos da racionalidade legislativa e muito que o senhor escreveu, é mais compartilhar essa inquietude minha. Não. Obrigado, Hélio. Tá bem? Já publicaste a tua dissertação, não? Ainda não, professor. Tô correndo atrás para deixar tudo alinhado. Claro que o contraditório, né? O contraditório diferido é um meio contraditório, né? É um meio contraditório. Então,
É claro que há hipóteses em que não há como se estabelecer um contraditório prévio à decisão, que é o verdadeiro contraditório. O contraditório depois da decisão tomada não equivale a uma impugnação, né? Uma impugnação que o próprio órgão decisor vai reapreciar ou não, né? Não difere muito de uma impugnação, né? E depois da decisão tomada, dificilmente quem tomou essa decisão volta atrás. Não que não possa, né? E que não deva, mas a gente sabe, né, que dificilmente, seja ela no primeiro grau, seja ela no segundo grau, dificilmente há a reversão. E é claro que na advocacia, né, o defensor tem que ser muito dinâmico, né? E tem que sempre estar na frente, né? Não esperar a intimação, né? Provocar a intimação, né? Provocar a intimação, né? Eu falava com meus alunos da graduação que o advogado que ficar no gabinete esperando a intimação do juiz, o processo pode ficar 1 ano lá, né? Então, tem que todo dia controlar o processo e realmente estar presente, né? Estar presente e ter responsabilidade, né? Responsabilidade, principalmente no âmbito criminal, né? A responsabilidade do advogado criminal, não que o advogado civil não tenha responsabilidade, mas ela está lidando com a vida e a liberdade, né? E a liberdade é a vida do apenado. Então, tem que ficar lá acompanhando o flagrante, tem que ficar na delegacia, tem que ir atrás do flagrante, porque o réu vai para o presídio e o flagrante vai para o juiz, né? Então tem que acompanhar o flagrante, já que não pode acompanhar o réu, né? Acompanhar pelo menos o flagrante, né? Quando eu estava no plantão, eu ficava feliz quando tinha um advogado lá esperando, né? Dizer, pô, pelo menos esse réu, né? Esse flagrado, né? Ele tem alguém que está lutando por ele, né? Lutando por ele. Né? Por isso que eu sou entusiasta não só da área criminal, mas da advocacia criminal, né? Essa possibilidade que a gente tem de se não evitar, mas amenizar o sofrimento do outro, né? E a gente sabe quem é o outro no nosso sistema criminal, né? Então, sempre que eu vejo enxergava alguém realmente interessado pelo réu, eu ficava feliz, né? Não, independentemente dele continuar preso ou não, mas pelo menos alguém que estava aí fazendo contraditório e exercendo a defesa mesmo, né? Então, acho que sempre o advogado deve se antecipar, né? Sempre provocar o contraditório, o direito de presença, de audiência, etc. Perfeito. Tá Muito bem? obrigado, Obrigado, professor. Hélio. Obrigado, Hélio. Felicidades. Obrigado, professor também. Eu nem percebi que já era 9h20, né? Acho que já foi a última pergunta, da última pessoa inscrita. Então, queria novamente agradecer imensamente a participação do professor Nereu Giacomoli, de extrema qualidade, as ponderações também inquietantes da Carolina Ferreira e do Daniel, elevaram o nível do nosso debate. Queria relembrar a todos e a todas que está sendo gravado e a gente disponibiliza sempre no nosso site do Giro e também no canal do YouTube, para quem quiser ter acesso. Quem também quiser fazer algum outro questionamento, a gente encaminha depois ao professor Nereu. E fazer a parte dos avisos também, né? A gente tem um novo projeto, que é o Papo Cruzado Penal Material e Penal Processual, justamente em alguns debates que eu e Carlos Helder estamos traçando, né? A gente viu a importância de cruzar ambas as temáticas que por vezes são muito apartadas, né? Então, a importância de trazer para próximo dos processualistas e das processualistas a dogmática material. Então, para isso, a gente vai fazer a primeira iniciativa amanhã, que é sobre o funcionalismo, a relação do funcionalismo com os fins investigativos, né? Então, investigação e funcionalismo de Roxin.
E acho que seria isso, agradecer a todos e a todas que ficaram até agora, até o final. Acho que é sempre bom contar com a participação de todo mundo que fez as perguntas. Para a gente é uma alegria ver tantas pessoas interessadas. Todos os textos estão sempre disponibilizados no site. Para quem tiver também sugestão de eventuais textos que queira compartilhar, ou eventuais também críticas, a gente está sempre abertos a qualquer tipo de sugestão. E eu não sei se o Carlos Helder quer fazer alguma outra finalização para a gente, não? Para a gente encerrar mesmo. E novamente agradecer imensamente a disponibilidade do professor Nereu Giacomoli por contribuir com o nosso encontro de hoje. Tá bem. Obrigado. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês nesta noite. Obrigado. Obrigada.